Terminou no Chile, vitória do Vasco de virada 2-1 em cima do Audax Italiano. Um jogo no qual o Vasco marcou os 3 gols da partida, porque o primeiro gol, o gol do Audax Italiano, foi um gol contra do Saldívia. E eu sei que vai ter muito torcedor do Vasco agora crucificando o Saldívia, o Daniel Fusato, e realmente tem que ser cobrados porque estão jogando em um time grande. Mas, cara, acontece, é futebol, o importante é que o Vasco venceu, não vou olhar o lado negativo da partida, mas sim olhar o lado positivo dessa partida, e até serve de exemplo, porque vira e mexe eu vejo alguns torcedores, muitas vezes influenciados por outras pessoas, não tendo paciência com muitos jogadores que estão no elenco do Vasco e que às vezes já renderam nos seus clubes. Obviamente é feito todo um trabalho de scout na hora de você fazer a contratação de forma minuciosa para você tentar acertar realmente aquela contratação, e até mesmo jogadores como o Marino, como o Saldívia, que são jogadores que vêm oscilando. O Saldívia até começou bem, agora teve uma queda muito grande de produção. O Marino ainda não conseguiu render aquilo que é o esperado dele. Mas esse jogo do Matheus França mostra pra você que não acredita que futebol é pelo menos 70% confiança. O resto é o talento, o resto é o quanto o jogador treina, o resto é a parte física, mas a confiança do jogador faz toda a diferença. E hoje o Matheus França ele entra no segundo tempo, obviamente, um adversário mais fraco, a gente pode assim falar, o Audax Italiano, mas não tinha nenhum jogador sobressaindo sobre a equipe deles não, pelo contrário, eles fizeram um primeiro tempo melhor do que o Vasco. O Matheus França entra muito bem no jogo. E parece que é mentira, mas não é. Às vezes a primeira jogada que ele fez ali, que ele acertou, que ele deu tapa na linha de fundo, que ele conseguiu dar meia lua no marcador, que ele chegou e fez o cruzamento para dentro da área, e foi uma boa jogada dele, deu a confiança necessária para ele acreditar no seu potencial, no seu futebol, para depois ele marcar o gol e fazer essa boa partida do Matheus França. É um jogador que tá perto do fim do contrato com o Vasco, e agora ele faz o seu primeiro grande jogo com a camisa do Vasco. Excelente partida do Matheus França, mas não só dele, o segundo tempo todo do Vasco foi bom. Mesmo com a equipe alternativa, que a gente precisa lembrar disso. Era uma equipe hoje do Vasco alternativa, que tinha assim, a obrigação de vencer o Audax Italiano, porque é um time com muito mais investimento, com muito mais estrutura. Mas o jogo começa dessa maneira, o Vasco com muita dificuldade de sair de uma marcação do Audax. Eles faziam uma marcação praticamente que individual na saída de bola do Vasco, eles estavam pressionando alto, marcando forte em cima no primeiro tempo, e o Vasco estava com muita dificuldade de sair dessa marcação individual, de conseguir trabalhar os passes, de acertar os passes e também de conseguir driblar, de conseguir de fato jogar. E muito também vai por conta da estrutura montada pelo Renato Gaúcho para o jogo de hoje, que eu não gostei. Ele mudou o sistema tático do Vasco, veio jogar ali mais em um 4-3-3, ali com um tripé de volante. Ele tinha o Tietê, ele tinha o Barros, ele tinha o JP, mas o JP começa o jogo jogando como meia barra volante pelo lado direito, depois ele começa a ganhar mais circulação pelo meio de campo. Ele e o Tietê tem essa liberdade de funcionar mais como meias quando o Vasco tá com a posse de bola, mas eu não gostei dessa estrutura. Eu acho que ele poderia ter mantido o mesmo sistema tático e a mesma forma que ele vem jogando com seu time, entre aspas, principal no Campeonato Brasileiro. Então não funcionou, o primeiro tempo do Vasco foi muito ruim, o Vasco fez o gol contra, o Audax teve outras oportunidades melhores do que as do Vasco para fazer 2-0 no placar, teve até uma boa defesa depois do Fusato, mas o primeiro tempo do Vasco foi para se esquecer, partida muito abaixo do Tietê, ficou muito nítida a diferença que hoje ele pode entregar em relação ao Ramon Rick, que entrou mais uma vez muito bem no jogo do Vasco. Ramon Rick foi mais um que entrou muito bem no segundo tempo e que ajudou a mudar esse panorama para o Vasco conseguir essa virada em cima do Audax Italiano, que foi extremamente importante. E ele mudou o sistema tático no segundo tempo, ele mudou a forma no qual ele organizava o Vasco. Ele trouxe o Nuno para jogar como meia, como esse segundo atacante atrás do Spinelli. O Nuno estava jogando como ponta esquerda, ele colocou o Matheus França aberto pela esquerda, deixou o Marino pela direita e ele deixou somente uma dupla de volante, com o Barros sendo esse camisa 5 e o Ramon Rick sendo mais um camisa 8. O Ramon Rick foi muito bem de novo. O moleque tem talento, tem futebol, e eu tenho certeza que ele pegando mais confiança, ganhando mais experiência, vai ser um jogador que pode ser muito importante para esse futuro do Vasco ainda nesse ano de 2026. E ele montou essa estrutura pro Vasco, vindo mais para um 4-4-2, para um 4-2-3-1, depende de como você quiser ler o sistema tático, como você vai ler o Nuno como meia ou como segundo atacante ali. Mas o Vasco com essa movimentação que mudou completamente a configuração da partida. O Audax Italiano tentou defender a sua vantagem no placar, baixou mais o seu bloco e o Vasco teve uma postura anímica diferente na partida. O Paulo Henrique entrou no jogo com outro ânimo para o segundo tempo em relação ao primeiro. O time do Vasco brigando, mordendo muito mais, recuperando a segunda
recuperando segunda bola, jogando em cima do time do Audax Italiano, e essa mudança de postura foi decisiva para o Vasco conseguir essa vitória. Antes de qualquer coisa, de tática, de técnica, você tem que ter essa postura. E o Vasco às vezes parece que ele precisa sair atrás do placar, o jogo ir pro intervalo pro segundo tempo para ele mudar a postura. E entender, cara, o jogo tá terminando, a gente vai perder essa partida, a gente precisa jogar. O Vasco ele precisa desse estímulo. E ele teve esse estímulo, com certeza. O Marcelo Salles deu uma bronca no vestiário nos jogadores. Deu oportunidade pro Matheus França, que entrou muito bem, destaquei ele aqui no início do vídeo para vocês. Deu oportunidade pro Ramon Rick e o Vasco começou a ter dinâmica de jogo. O Vasco começou a jogar. O Vasco mudou completamente a sua postura do primeiro pro segundo tempo. E esse foi o grande diferencial para o Vasco conseguir essa virada em cima do Audax Italiano. Na minha opinião, nesse lance, teve erro dos dois jogadores. Do Saldívia, mas também teve muito erro do Daniel Fusato na leitura, de entender o que poderia acontecer com essa jogada e do perigo que essa jogada gerava. Porque o Saldívia ele faz um recuo normal para o goleiro, só que os dois acabaram se desentendendo em um contramovimento. O Saldívia recua como se o Fusato ainda estivesse na direção do gol. E o Fusato ele sai da direção do gol já para não dar essa margem de erro. Já para o Saldívia fazer o passe não na direção do gol. Só que aí é aquele dilema. Ele saiu do gol, se o passe sair na direção do gol, esquece, vai ser muito difícil para você voltar. E eu ainda percebo o Fusato perdendo um pouco desse tempo de bola. Eu acho que pelo fato desse gramado ser sintético, ele estar muito tempo sem jogar, ele perdeu esse tempo de bola, ele não conseguiu entender a velocidade que a bola vinha, e aí depois deu essa lambança geral, e o Vasco levou o gol do Audax Italiano, marcado contra pelo Saldívia, mas, cara, a culpa não é só do Saldívia, eu diria até que é mais culpa do Daniel Fusato do que do Saldívia nesse lance, mas como eu falei, acontece, é futebol. E o Paulo Henrique foi um jogador decisivo também para o Vasco conseguir essa virada em cima do Audax Italiano. Essa arrancada do Paulo Henrique, que é uma característica marcante dele, que fez ele chegar até a seleção brasileira, foi algo que fez o Vasco fazer esse primeiro gol de empate, porque ele arranca lá do campo de defesa, passa de 1, de 2, de 3 marcadores, ele consegue fazer a jogada toda que vai gerar esse cruzamento para o Spinelli, que provavelmente marcaria o gol, só que ele foi muito puxado pelo jogador do Audax Italiano. O juiz corretamente expulsou o jogador do Audax e marcou o pênalti para o Vasco. E aí um detalhe que ninguém vai falar sobre esse pênalti do Spinelli, esse é o famoso arrancou a peruca do goleiro, cara. Esse aqui é praticamente impossível do goleiro defender, porque além dela ser uma cobrança de segurança no meio do gol, ela é uma cobrança muito forte. E no alto, cara, ela pega assim nessa parte de cima da rede. Com essa força, com essa velocidade, é capaz de até esse goleiro ficar no gol, o goleiro não conseguir pegar essa bola. Foi muito bem batido pelo Spinelli, mas pode dar errado, poderia ter pegado um travessão, mas deu certo e é o que importa. Boa cobrança do Spinelli. O Matheus França tem muito talento e o que falta pra ele na maior parte das vezes é a confiança. Se liga só nesse golaço que ele marcou em cima do Audax Italiano que deu a vitória pro Vasco. Nesse momento do jogo a partida estava empatada e o Vasco estava construindo lá do seu campo de defesa pro campo de ataque. O Paulo Henrique faz o passe no Ramon Rick, o moleque que entrou muito bem no jogo, e aí o Vasco fazendo essa saída estruturada de 3+1, Ramon Rick faz o passe pro Lucas Freitas, e aqui um ponto decisivo nesse momento do jogo, o Audax Italiano estava com um homem a menos. Então isso faz expandir essas janelas de passe. E aqui o Matheus França, ele foi muito bem de perceber esse espaço vazio, porque ele sai da ponta, que é a posição que ele entrou, para vir jogar mais por dentro, próximo do Nuno Moreira. E ele acaba gerando essa linha de passe para o Lucas Freitas, que encontra esse belo passe vertical para o Matheus França. E o Matheus França foi muito bem novamente, porque ele domina essa bola e aqui tá a tirada do jogador, que é diferente. A marcação tá em cima dele, ele tá sem linha de passe, mas ele cria linha de passe com essa tiradinha de bola de um pé pro outro, debaixo das canetas do adversário. E ele não fica parado estático. Ele sabe que tem espaço, então eu vou atacar esse espaço para dar opção de passe. O Nuno, com calma e inteligência, consegue perceber esse espaço e só rola essa bola açucarada pro Matheus França, que ainda deixa essa bola correr um pouquinho, e a intenção dele foi muito boa, porque ele bate no contrapé do goleiro, virando o pé. Olha só essa bola como ela vai no cantinho. Não é aquela finalização forte, é mais aquele passe pro gol, e o Matheus França conseguiu marcar esse belo gol pro Vasco. Então às vezes eu falo pra vocês, cara, o jogador precisa de confiança, precisa do tempo de adaptação. Matheus França não fala nem tanto de tempo de adaptação, mas muito mais de confiança. É um cria do Flamengo vindo jogar no Vasco. Desde o início já tem essa desconfiança em cima dele. Não conseguiu render, a desconfiança ficou ainda maior. A pressão em cima do Matheus França, talvez ele era o jogador mais pressionado no futebol brasileiro em relação à torcida.
Mas eu espero que com esse gol ele possa, nesse fim de contrato dele, não sei o que o Vasco vai fazer, se vai renovar, se vai, ele possa ajudar o Vasco. Nas partidas que ele entrar, cara, com o Matheus França jogando bem, quem ganha é o Vasco. Esse gol conta pra vitória do Vasco. Uma assistência conta pro Vasco. E ele participou bem desse segundo tempo e esse gol deu a vitória pro Vasco em cima do Audax Italiano. E foi assim que o Vasco conseguiu vencer essa partida. Depois, já na reta final, o Vasco ainda tem mais algumas oportunidades de contra-ataque que deveria ter matado o jogo. O Vasco teve possibilidade para isso. O Audax se lançou para ataque mesmo com um homem a menos. O Vasco teve possibilidades, mas pecou no acabamento final. Agora falando individualmente sobre a partida dos jogadores. O Daniel Fusato teve a falha do gol, depois ele não cometeu mais nenhuma falha, mas teve a falha decisiva. O Saldívia também teve a falha no gol, não vou passar aqui pano pro Saldívia, mas depois fez uma partida ok. Teve mais alguns erros e eu sinto o Saldívia como esse jogador sem confiança no momento, precisa resgatar a confiança. O Paulo Henrique fez um excelente segundo tempo. O Lucas Freitas fez um bom segundo tempo também. O Lucas Piton fez um bom segundo tempo, participou bem do jogo. O Ramon Rick entrou muito bem na partida. O Barros fez um bom jogo hoje, quase marcou gols ali, possibilidade de cabeça, mas foi bem na partida. O Matheus França entrou muito bem no jogo. O Nuno Moreira fez um bom segundo tempo. Se movimentou bem, organizou o time. O Marino participou muito bem também no segundo tempo. Muita gente vai omitir o jogo do Marino, mas claro, contra um adversário mais fraco, ok, beleza. Mas participou bem, quase marcou um gol também. O Spinelli, decisivo, marcando gol de pênalti, quase marcando gols em outras oportunidades, sempre presente ali para finalizar. Ele pode até não fazer o gol, mas ele sempre tá presente para finalizar, o Spinelli. E falando sobre os meninos, né? O JP no primeiro tempo fez boas jogadas, mas não conseguiu ter uma volúpia de jogo, mas eu até diria que por conta do time do Vasco como um todo, né? Talvez se ele entra no segundo tempo, teria feito uma grande partida. Mas como no primeiro tempo o time não foi bem, não conseguiu fazer esse grande jogo, também o JP, mas participou bem em alguns momentos da partida. O Tietê foi mal, um jogo ruim do Tietê, diga-se de passagem mais uma vez. E é isso, depois entrou o Zucarella, entrou o Avelar, os moleques entraram dando correria, o Falcão também entrou. Mas é isso, cara. Vitória do Vasco é o que importa, mudanças decisivas, já expliquei pra vocês, taticamente, como é que o Vasco se comportou. E é isso, ficando nessa, abração do Francesco, nós fui.